Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Gestão do Projeto Político-Pedagógico. Nós trataremos nessa ocasião de dois elementos-chave para a gestão democrática da escola: o projeto político-pedagógico e também o conselho escolar. Para tratar disso, nós convidamos o professor João Gabriel de Lima. Ele é graduado em História e em Filosofia, é pós-graduado em Educação, Cultura e Sociedade e pós-graduado também em Gestão Escolar. Atualmente, o professor João Gabriel é diretor auxiliar do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, localizado em Guarapuava. O Colégio Carneiro Martins é uma das maiores unidades educacionais da região e atende ensino médio e profissionalizante. Professor João Gabriel, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu começo com o tema do projeto político-pedagógico e com a pergunta basilar: o que é um projeto político-pedagógico? Bom, o projeto político-pedagógico no meio escolar, então, ele é conhecido pelo PPP, né? Nós temos várias siglas. Então, o projeto político-pedagógico, ele, como já está no nome, é um projeto, né, que ele verifica todo o colégio. Digamos assim, a vida do colégio está no projeto político-pedagógico. Então, é feito um levantamento de turmas, levantamento de alunos, de professores, da realidade que a escola está inserida, né? Porque ela pode ser uma escola urbana, pode ser uma escola rural, né? No nosso caso, nós somos uma escola que tem o curso técnico profissionalizante, então ela também tem esta variação. Então, o projeto político-pedagógico, como existe uma expressão, ele norteia, né? Ele direciona os caminhos que a escola deve seguir, né? Existem até duas palavrinhas que são bem interessantes, que o projeto político-pedagógico ele trabalha com os limites e com as possibilidades do colégio, né? Aquilo que nós podemos fazer dentro da nossa realidade. E quem participa da elaboração do projeto político-pedagógico? Então, o projeto político-pedagógico ele é feito pela comunidade escolar, né? Esta ideia de gestão democrática, então, ela abre muito. Então, foi-se o tempo que nós tínhamos o diretor, né, e somente o diretor. Então, no processo constitutivo do projeto político-pedagógico, do PPP, nós temos a direção da escola, nós temos que ter a participação da equipe pedagógica, nós temos que ter a participação de pais, de funcionários, né? Hoje nas escolas nós temos dois tipos de funcionários, o agente 1, agente educacional 1 e o agente educacional 2. Então, o agente 1 é aquele funcionário que trabalha mais naquela parte de manutenção e de limpeza e conservação, enquanto que o agente 2 seria o laboratorista, as partes de secretaria, de biblioteca. Então, tem que ter a representatividade deles também, bem como a participação dos pais, da PMF, né, os pais representados pela PMF, os alunos representados pelo Grêmio Estudantil ou a organização estudantil que tiver na escola. No nosso caso, cursos técnicos também, existem os coordenadores de curso técnico que também participam. Então, ele é um projeto que ele é construído e reconstruído ano após ano, né? Porque ele tem que trabalhar a realidade da escola. E, além dessas pessoas, também membros da comunidade podem também fazer parte desse processo de construção. Não é só as pessoas, por exemplo, pais que têm filhos na escola, mas a comunidade em geral, né? Se você tem uma liderança por exemplo, de uma associação de moradores de bairros, por exemplo, pode participar. Né? Ele é aberto, ele é da comunidade, a escola é da comunidade para a comunidade, por isso essa questão democrática. O projeto político-pedagógico, você falou, anualmente é elaborado. Existe isso como lei, como regra? Tem que ser todo ano ou pode ser em períodos mais espaçados? Na realidade, o colégio ele existe, né, em função desse projeto. Então, existe também uma expressão, eu particularmente acho engraçado, que as pessoas falam que você tem que realimentar ou alimentar, né? Parece que é um bichinho, né? Todo ano... Para alguns, um bicho de 7 cabeças. Sim, com certeza. Então, o projeto ele está feito. Por exemplo, nós temos um projeto feito de 2014. Agora, em 2015, por exemplo, nós temos que verificar se alguma coisa na escola modificou em decorrência do ano que passou, aumento do número de alunos, evasão escolar, a própria repetência, né, aprovação em conselho. E aí você tem que verificar o que está acontecendo, aonde que deu erro, onde que deu acerto, né, a própria questão dos projetos que a escola desenvolve, né, as escolas elas têm às vezes uma festa junina, por exemplo, que é uma questão social da escola. Nós temos as feiras de ciências,
né? No Colégio Carneiro Martins, especificamente, nós temos a mostra técnico-científica. Então, todo ano nós temos que verificar se o PPP ele está adequado ao ano corrente ou não e fazer as adequações. É lógico que não é refazer o plano, né? Por exemplo, a estrutura física ela continua a mesma, com exceção de você ter aumentado ou diminuído o ambiente. O número de alunos ele vai modificar um pouco para cima, um pouco para baixo. A clientela, por exemplo, nós somos um colégio central, então nós atendemos alunos de todos os bairros da cidade e até de cidades vizinhas. Diferente de uma escola de bairro, que fica num bairro, num núcleo, que ela vai atender aquela comunidade. Então, são essas especificidades que você tem que verificar se elas mudaram ou não. Uma escola, por exemplo, de um determinado bairro, né, a clientela dela sempre vai ser aquela, o alunado sempre vai ser aquele. O nosso, por ser um colégio central que oferta um curso técnico, ele é uma característica dele de anos já, de receber alunos de todas as partes da cidade e também da região. Então, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, ele tem que ser readequado a cada ano, né? Não são grandes mudanças, mas sim adequações para uma nova realidade. As avaliações do projeto político-pedagógico são feitas regularmente? Existe uma norma para se avaliar o projeto político-pedagógico? Há uma relação, por exemplo, entre a avaliação pedagógica propriamente e o projeto político-pedagógico? Então, as avaliações em si, pelo menos no nosso colégio, não existe uma avaliação com nome de avaliação, né? Nós temos ideias, por exemplo, de fazer isso. Mas nas próprias reuniões pedagógicas que acontecem, né, nós temos as reuniões no começo do ano, aquela semana pedagógica, temos reuniões no meio do ano, ali na volta do recesso escolar, né? Mas também tem outras reuniões pontuais. E nessas reuniões, automaticamente, tudo o que você delibera nessa reunião, ele pode ser, sim, incluído no PPP ou retirado do PPP. E automaticamente está sendo feita uma avaliação, né? Seria interessante, muito interessante, você fazer uma avaliação pontual, por exemplo, com a comunidade, uma espécie de um formulário fazendo esse tipo de pesquisa. É uma coisa interessante de ser feita? Sim. Né? Porém, não é muito feito, mas deveria. Quanto à questão da avaliação pedagógica, o PPP ele tem que ser avaliado, né? O nosso aluno ele é avaliado, então automaticamente o PPP tem que ser avaliado, a equipe diretiva ela tem que passar por uma espécie de uma avaliação, a própria equipe pedagógica também, porque a gente sempre tem que estar verificando o que tem de certo e o que tem de errado. Né? É difícil muitas vezes? A correria do dia a dia nos permite? Não. Essa é uma das grandes indagações. Posso dizer com segurança que de todas as reuniões pedagógicas que eu já participei até hoje, o que mais os professores pedem? Momentos para conversar. Momentos para sentar, para verificar o que tem, o que não tem, o que está certo, o que está errado. Né? E nós não temos esse tempo. Né? O tempo ele é muito corrido. De repente você faz uma reunião pedagógica de um dia, não dá conta. Pode ser que em escolas pequenas aconteça. Como você falou no começo, nós somos um colégio muito grande. Na realidade, o maior colégio que nós temos no núcleo regional de Guarapuava é o Colégio Carneiro Martins. Né? Nós funcionamos manhã, tarde e noite, com 51 turmas, mais de 1.500 alunos. Então, nós não temos um tempo hábil para conseguir fazer como deveria ser feito, né? Esta avaliação do projeto político-pedagógico. Mas ela é feita na medida que você faz reuniões, né, e verifica problemas, o próprio conselho de classe. Né? No conselho de classe são levantados vários problemas que determinadas turmas têm, né, não só problemas, mas também as coisas boas que acontecem nas turmas, e a partir dali você começa a modificar o próprio contexto escolar, né? Que é um dos momentos que a escola para, né? Os professores conseguem se reunir, conseguem falar especificamente turma por turma, né? No nosso caso, que nós temos o curso técnico e vários cursos técnicos, nem sempre o problema de uma disciplina de um curso técnico na mesma disciplina de um outro curso técnico é problema. Né? Nós temos, por exemplo, informática e meio ambiente. Às vezes a informática, ciências exatas não tem tanto problema como no curso de meio ambiente. E assim sucessivamente. Ok. Professor Gabriel, fala-se que o projeto é político-pedagógico. Boa. E aí vem a pergunta, o que é que tem especificamente de político nesse projeto? Bom, projeto porque não é nada fechado, digamos assim, estanque, como dizem. Né? Ele é um projeto, não quer dizer que você vai conseguir fazer todas as coisas que você projetou. O pedagógico porque estamos numa instituição de ensino, né, que tem que
repassar um conhecimento científico. E o político, aí é uma palavrinha interessante, né? Enquanto professor de filosofia também, de história, a palavra política ela se desvirtuou muito, né? Nos últimos, 200 anos, quem sabe, e agora no nosso mundo, Brasil aqui, vamos falar, né? O nosso mundo que é o Brasil, né? Nosso mundo específico, o Brasil, ela é uma palavra que está muito deturpada. Então, quando você fala em política, as pessoas têm uma noção, elas têm uma ideia, muito dentro do senso comum, mas tem. Mas elas se esquecem que a palavra política, vamos começar da palavra, você bem sabe, né, Denilson? Política vem de polis, vem da cidade. O político é o indivíduo que vive na polis. E vive bem e preza pelo bem dessa polis. Então, o que seria o político no projeto político pedagógico? A escola ela tem, por obrigação, formar cidadãos. Correto? Então, nós temos que, dentro das dimensões do PPP, nós temos que, além de repassar o conteúdo científico, o conteúdo filosófico, nós temos que repassar essas noções de cidadania, né, as noções políticas, né, as noções éticas, vamos dizer assim, para o nosso aluno. Então, nós temos que trabalhar com aquela formação total que se pede. Não é muito fácil, né? Mas a dimensão política, por quê? Eu tenho que construir um cidadão ativo, participativo na sociedade. E não, como era tempos atrás, um cidadão passivo que só diz, no final da reza, o amém. Ele tem que ser um indivíduo que participe. Tanto que nós falamos da gestão democrática. Se nós queremos uma gestão democrática, tem que participar o aluno, tem que participar o pai do aluno, tem que participar a comunidade, né? E ele tem que aprender que ele tem que participar. O grande problema que nós temos hoje no nosso país, acredito eu, é a falta de participação política. Existe corrupção, porque nós somos coniventes com a corrupção, nós não somos políticos. Nós acreditamos que político é só um indivíduo que tem um determinado cargo. E não, o nosso aluno tem que ser político, a nossa escola tem que ser política. Não aquela política partidária. Quando nós falamos que a escola tem que ser política, não política partidária. E sim para correr atrás dos seus direitos, né? Correr atrás de melhorias e fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente agradável e de construção de conhecimento e construção de cidadania. Muito bem. E falando em política, a escola tem um órgão democrático, que é o chamado Conselho Escolar. O que é o Conselho Escolar, professor? O Conselho Escolar é a entidade máxima que existe dentro de uma escola, né? Infelizmente não é muito conhecido, né? O que nós temos dentro da escola? Nós temos instituições colegiadas. A direção é uma instituição, a equipe pedagógica, o corpo discente, o corpo docente, os funcionários, como eu falei, os agentes 1 e 2, e temos a comunidade. O conselho escolar ele seria aquilo que está acima de tudo isso. Então, por exemplo, o conselho escolar ele tem que ter a participação de todas essas instâncias colegiadas. Tem que ter representação da direção, representação da equipe pedagógica, representação dos alunos, representação dos funcionários, representação da sociedade. É a entidade máxima que vai delimitar aquilo que a escola vai fazer. Eu, por exemplo, enquanto diretor auxiliar, vamos supor que eu queira comprar alguma coisa para a escola, eu quero adquirir algum bem. Eu tenho que fazer um plano de aplicação e esse plano de aplicação eu não posso simplesmente, vou fazer. Eu tenho que colocar numa reunião do conselho escolar, fazer uma prestação de contas do que foi feito anteriormente e colocar tudo aquilo que eu pretendo fazer. Se o conselho escolar deliberar que é importante e deve ser feita aquela aplicação daquele recurso, aí é feito, caso contrário, não. Então, a direção ela tem uma certa autonomia? Tem. Mas nós temos uma outra instância que eu não falei, a PMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, né? Ela também é muito importante. Ela também faz parte, membros da PMF também têm que fazer parte do Conselho Escolar. Então, como não existe mais aquela questão do diretor manda, né? Como era, talvez quando eu fosse aluno era assim, mas hoje, dentro dessa gestão democrática, você tem que ter esse conselho escolar. Tanto que está dizendo, é um conselho. É um local onde as pessoas se reúnem, uma reunião, para deliberar o que vai ser feito para a escola. No nosso PPP está isso que nós temos que atingir, estas metas, ou esses objetivos, ou essas possibilidades, dentro desses limites. E o conselho escolar ele vai ajudar nisso. Então, uma grande reunião, sempre que os alunos perguntam, sempre que eu posso, eu falo, acima da direção está o conselho escolar. A direção não é o último patamar. O conselho escolar está acima, né? E todos têm que seguir e todos têm que participar. O que nós percebemos, não sei se você iria perguntar, é que existe uma pouca participação
né, da comunidade, dos pais. Né? Normalmente você consegue os funcionários, os professores, a equipe pedagógica, e quando vai para a comunidade não participa. Né? Se nós conseguíssemos uma participação mais efetiva, com certeza, né, o sucesso da escola seria muito mais imediato e seria muito mais certo. O Conselho Escolar trata de questões exclusivamente administrativas ou também de questões pedagógicas? Separando administrativo de pedagógico para haver uma melhor compreensão por parte do colega que está nos acompanhando então, agora. Só para você ter uma ideia, Denilson, eu fiz um levantamento aqui e eu consegui levantar aqui pelo menos 20 itens que o Conselho Escolar ele pode deliberar. Né? Por exemplo, o plano anual da escola, que envolve essa questão de aplicação de recursos. A efetivação do projeto político-pedagógico, que vai falar dessa parte do ensino, né, da parte pedagógica. Utilização do prédio escolar. Como que vai ser feito, como que vai ser delimitado? É uma questão administrativa? Mas vai influenciar no ensino, na parte pedagógica? Vai. Analisar projetos, tanto projetos administrativos como projetos educacionais. Se vamos, por exemplo, a nossa escola, o nosso colégio, ele vai ter, por exemplo, vamos ofertar um curso de línguas, que é possível pelo Estado, o CELEM. Vamos, não vamos, temos espaço, não temos, vai ser importante para o nosso alunado, não vai? Articulamento com a sociedade, articular com a sociedade, né? Metas e meios aqui para melhorar a qualidade do ensino. A questão do estatuto, aprovar calendário escolar, o calendário escolar ele tem que ter aprovação também. A questão do estatuto da criança e do adolescente também, né, tem que ter esse acompanhamento. Nós sabemos que hoje nós temos muitos alunos em uma certa vulnerabilidade social, então também tem que participar disso. Acompanhar a proposta curricular da escola, tem que ter um acompanhamento, que nós temos também outros documentos, a proposta pedagógica, o plano de trabalho docente. Círculo de estudos, para que tenha uma formação continuada dos conselheiros, porque senão eles não podem atuar. A escola hoje ela está muito dinâmica, né? Nós temos que ter essa formação também. Cumprimento de regimento escolar, o que mais, das próprias metas do PPP. Então, o Conselho Escolar ele tem esta função, certo? Ele tem que acompanhar literalmente o andamento da escola, seja ele administrativo, seja ele pedagógico, né? Seja ele para o lado financeiro também. Normalmente, ele delibera mais nesse lado administrativo e financeiro, não tanto no pedagógico, mas ele tem essa função, sim. É um órgão que tem reuniões periódicas ou ele é acionado na medida da necessidade? Como é que acontece? Ele deveria ter reuniões periódicas. Isso eu falo pela minha experiência. Mas normalmente é feito, como disse você, é acionado. Ele é feito em determinados momentos nos quais aparecem, né, aparecem problemas ou aparecem dúvidas, indagações dentro da comunidade escolar, aí é feito um chamamento. E as pessoas participam. Professor Gabriel, é bastante trabalho. Falta tempo. Sim. O tempo hoje seria o principal problema dos colégios, assim como de todas as universidades, faculdades, por onde a gente transita. É apontado pelos professores com quem a gente conversa. E acho que a gente poderia, então, já deixar aqui, bem certinho, para o nosso amigo que nos acompanha agora, que um dos principais elementos pelos quais é preciso brigar, um dos principais elementos a reivindicar junto aos mantenedores das instituições de ensino é o tempo para planejamento e avaliação, correto? Correto. Nós temos agora, falando do Estado do Paraná, este ano foi efetivado, pelo menos no Estado, na rede estadual, nos municipais, não sei como está, a questão da hora-atividade, dos 33% da hora-atividade. Já percebemos que temos ainda que nos adaptar, né? O Estado propôs a chamada hora-atividade concentrada, que seria todos os professores de História vão fazer hora-atividade na escola num determinado horário, todos os professores de Português num determinado horário.
Porém, nós caímos em alguns empecilhos que o professor trabalha em 4, 5 escolas. Né? Então, além da questão do tempo, nós falamos bastante do tempo, mas tem isso também. Né? Se o professor pudesse se dedicar exclusivamente a uma escola, no máximo 2, né? Muitas vezes o professor... Posso falar da minha escola. Eu acredito que uma boa parte dos professores, né, não dos professores efetivos da escola, mas sim esses transitórios, vamos dizer assim, eles não conhecem o PPP da escola. Né? Porque nós temos aquela reunião no começo do ano, aquela semana pedagógica, no qual uma boa parte desses professores que pegam aulas picadas, digamos assim, eles não participam. E é nessa reunião do começo do ano, principalmente, que nós temos um tempo maior, uma semana, é que nós discutimos esses pontos. E planejamos o ano. Automaticamente, o PPP está sendo revisto ali. E muitos professores não estão participando desse momento. Então, começa por ali. Primeiro, talvez, né, isso é lógico, talvez seja uma utopia de minha parte, né, que o professor pudesse se concentrar mais numa escola, né, no máximo em 2, uma no período da manhã, uma no período da tarde, do que ele ter que trabalhar em 4, 5 escolas num período só. Então, automaticamente, ele não consegue se envolver. O que eu sempre percebo e sempre tento fazer é que não existe um sentimento de pertença, de pertencimento. Eu sou fruto do Colégio Francisco Carneiro Martins, eu gosto de trabalhar lá, eu brigo por esse colégio. Né? Só que, infelizmente, a gente não vê isso, por exemplo, em alguns profissionais, até porque eles não estão ali no cotidiano. Né? Nós tínhamos que desenvolver isso, e principalmente no nosso aluno. Eu acredito que a partir do momento que o aluno se sinta pertencente, eu sou deste colégio, esse colégio é responsável pela minha formação, né, auxilia na minha formação, eu acredito que as coisas fluiriam melhor. Né, e automaticamente eu gostaria de conhecer mais sobre ele. Então, nós temos a questão do tempo, sim, é importante. Talvez esse tempo para a gente parar, sentar, conversar, né, mas também, infelizmente, temos alguns outros empecilhos ali que deveríamos, né, consertar. Ok, muito obrigado, professor, por sua participação. Eu agradeço muito mesmo, não somente porque veio conversar conosco a respeito dos objetos projeto político-pedagógico e conselho escolar, mas porque falou muito da sua prática, fez uma abordagem bastante crítica e conversou sobre a escola exatamente como ela é. Fez exatamente aquilo que se espera de um professor. Professou sobre os objetos que são parte do seu cotidiano profissional. Muito obrigado. Ok. Agradeço ao professor Edenilson pelo convite, agradeço, né, à instituição Unicentro pelo convite também. Né, estou à disposição, né, para esclarecimentos. Né, ainda temos muito a aprender ainda nesse meio educacional, mas reforço aqui, agradeço, foi muito interessante e espero que todos tenham gostado. Muito bem, meus queridos. Agora voltamos às nossas atividades, aos nossos materiais disponibilizados na plataforma. E voltamos muito melhores depois dessa verdadeira aula com o professor João Gabriel. Um abraço a todos e até a próxima.